Seja muito bem-vindo à Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, agora episódio 2, porque a Isabela Rossi continua aqui com a gente e nós vamos falar sobre vaginites e vaginoses. Ela é médica, ginecologista, tem um colposcópico que nós vamos mostrar na imagem, que é um diagnóstico que aumenta 40 vezes uma câmera que entra de forma indolor na saúde íntima da mulher e faz bons diagnósticos para que você cuide da sua saúde íntima. Então seja muito bem-vinda novamente, Isabela Rossi. Obrigada, Marcelo. No episódio 1, nós falamos um pouco sobre as DSTs, principalmente HPV e câncer de útero. E no HPV, a gente faltou falar o que a gente pode fazer com a nossa imunidade. Certo. Então, quando temos o diagnóstico do HPV presente, o paciente sempre acaba perguntando: mas eu consigo tratar? Tem cura? Mesmo não realizando a cirurgia? Porque muitas vezes temos o HPV presente, feito o PCR, o HPV está lá presente, mas ele não desenvolveu nenhuma lesão. Mas a paciente acaba ficando incomodada com isso, porque tem o HPV presente em relação à transmissão via sexual. Então ela sempre questiona se há como curar. Sim, tá? Normalmente trabalhando a imunidade. Então por isso a importância de se consultar com o seu ginecologista para realizar exames laboratoriais, por exemplo, para investigação de outras doenças, alterações de tireoide, déficit de alguns micronutrientes. Então, a partir disso, nós realizamos uma suplementação adequada, tratamento adequado, avalia a alimentação, mudanças do estilo de vida. Tudo isso a gente consegue trabalhar muito a questão da imunidade para combater esse vírus. Muito interessante, porque na realidade outros fatores podem estar influenciando o aparecimento ali. Pacientes que fumam, por exemplo, têm muita chance de desenvolver a lesão pelo HPV. Então, elas têm o HPV presente e ele gera uma lesão com muito mais rapidez. Pacientes que fumam, é obrigatório cessar o tabagismo. E além disso, a vacinação. Então, o paciente tem o vírus de HPV presente. Preciso fazer a vacina, mas eu já tenho a presença do HPV? Sim, porque há mais de 60 tipos de vírus HPV. Então, se realizamos a vacina, acabamos protegendo contra os outros tipos. Certo. E aí, no caso, a gente trata o parceiro também, ele toma vacina. Como que é feito aí, no caso, quando o parceiro, né? Porque, sim, às vezes, também é muito comum em consultório, a doutora estava falando para nós, mas meu marido aprontou comigo. Muito comum. Não é? Muito Você comum. falou para nós. Então, me responde assim, isso é fato, é mito, é verdade? O HPV pode aparecer muito depois? Sim. Ou ele aparece instantaneamente? Como que funciona isso? Porque todo mundo que tem um diagnóstico de HPV, aconteceu uma coisa, meu parceiro, né? Traiu. Isso. Né? Explica pra gente essa questão da incubação, do prazo do HPV, sim, de aparecer ou não, como funciona o organismo feminino frente ao HPV. Certo. Para começar, o que eu sempre digo, por que coletamos o Papa Nicolau acima dos 25 anos? Porque normalmente as pacientes jovens iniciam a relação sexual com 15 anos e, por exemplo, contraem o vírus HPV. A própria imunidade vai combatendo esse vírus. Então pode ser que ela iniciou a vida sexual com 15 anos, desenvolveu, já contraiu o HPV. Ela vai coletar o Papa Nicolau só com 25 anos, não vai mais ter HPV. Por quê? Pode ser que a própria imunidade tenha combatido esse vírus. Mas, se ele estiver presente, nós não temos como saber quando ela contraiu. Então, por exemplo, a paciente realiza a coleta, detecta a presença do HPV. Nós não temos como saber se foi há um ano atrás, há muitos anos atrás. Nós temos o tempo de incubação, que pode ser em média de 3 a 5 anos, varia muito de paciente para paciente, mas isso é muito relativo. Sim. O que a gente pode usar de base? Por exemplo, a paciente coletou um exame no ano passado, estava completamente negativo para HPV. Coletou esse ano, veio positivo, nós já sabemos que contraiu este ano. Mas, okay, por exemplo, se a paciente coletou um Papa Nicolau, coletou o exame de HPV, detectou agora, mas o último exame tinha sido há muitos anos atrás, não tem como saber se ela pegou no ano anterior ou 5, 10 anos anteriores. Entendi. Isso é muito relativo. Então, se ela tem um histórico de negativo, aí apareceu, sim, há uma presunção, há uma indicação. Em média, certo. No caso, se pode ter contraído aos 15 anos e aparecer muito tempo depois. Exatamente. Tipo, quando começou a relação, estou falando 15, mas vamos supor que foi aos 18. Uhum. E aí aparecer muito tempo depois, talvez a imunidade caiu, apareceu, é isso? Exatamente o que você disse, a imunidade cai, ele aparece. É como se fosse o vírus da herpes. Normalmente o vírus ele fica no nosso corpo anos e anos e anos. Na baixa imunidade, nós manifestamos alguma lesão. É como se fosse na coleta. A baixa imunidade
nós detectamos o vírus HPV, na maioria das os labiais, né? Isso. Ele aparece, passou um imunidade estresse tá grande, há uns 7, 10 Exatamente. dias, vai lá, apareceu. Não é que entrou em contato com o vírus naquela Não. semana, 10 dias atrás. Não. Já Ele estava no meu estava. organismo, Isso. e aí, sobre um estresse, uma imunidade baixa, alguma coisa, ele Ele veio acabou aparecendo. aparecendo. Exatamente. E o herpes é um vírus, o HPV também é um vírus. Também é um vírus. Que Isso. também acaba aparecendo assim. Nós queremos entrar agora direto no episódio que é sobre vaginoses e vaginites. E entre as ites e oses existe a famosa cândida, candidíase de repetição, candidíase corrimento. Como que a gente faz o diagnóstico de candidíase? Como que é o sintoma e tratamento? Tá? Fala um pouquinho. Candidíase, primeiramente, é um fungo. Toda mulher tem esse fungo presente na flora vaginal. Por isso que muitas vezes coletamos o exame de Papa Nicolau, vem presente Candida albicans. Aí a paciente nos questiona, preciso tratar? Se ela não tem nenhum sintoma, não, porque é um fungo que já habita a nossa vagina. A candidíase é quando há um aumento exponencial da quantidade desse fungo em relação aos outros micro-organismos da nossa flora vaginal, principalmente por imunidade ou alteração do pH vaginal. É um paciente que fica muito tempo doente, fez uso de diversos antibióticos, paciente que normalmente tem uma região vaginal mais abafada, usa calça de ginástica o dia inteiro, ou biquíni o dia inteiro. Então, tudo que faz proliferar o fungo faz com que aumente a chance de candidíase. Então, é um fungo vaginal que gera normalmente um corrimento esbranquiçado, grumoso, ele fica bem aderido às paredes vaginais, a gente fala que parece até leite talhado. Normalmente não dá nenhum odor, mas dá principalmente muita coceira, muito prurido e ardência vaginal. Então, normalmente tratamos a paciente e não há necessidade de tratar o parceiro. Isso é o mais importante. Mais importante. Então, a candidíase, a cândida, ela existe ali. Existe. O problema é quando há um desequilíbrio, ela começa a se multiplicar muito, aí nós temos que intervir. Intervir, tá. Porque gera sintomas desconfortáveis para o paciente. Certo. E existe o parceiro que tem cândida assintomática e ele pode passar? Não. Não. Tá. Quando que tratamos o parceiro? Em raras vezes em que o parceiro apresenta sintomas. Então, menos de 5% dos parceiros vão desenvolver um prurido na região do pênis e vermelhidão. Nesses casos, temos que tratar o parceiro, porque aí ele acaba transmitindo para a paciente. Fica aquela troca-troca durante as relações sexuais. Sim. Se o paciente não apresenta sintoma nenhum, nós tratamos apenas a paciente e o parceiro só a gente acompanha. Existe uma outra patologia vaginal que são as vaginoses, né? Oses quer dizer que são crônicas, Isso, né? Exato. Ites, inflamações agudas, né? Vaginites, vaginose. Nas vaginoses, quais são as vaginoses mais comuns? Quais são os sintomas e como se trata? A vaginose mais comum é a vaginose bacteriana, que também é causada por uma bactéria que já vive na nossa flora vaginal. Acaba sendo semelhante ao fungo, só que nesse caso é uma bactéria que é a Gardnerella vaginalis. É uma bactéria que já habita a flora vaginal, por também desequilíbrio no pH vaginal, ela acaba proliferando mais que os outros micro-organismos e causa um corrimento normalmente amarelado, bolhoso, mas o principal sintoma que a paciente refere é um odor fétido. Esse odor ele acaba piorando após as relações sexuais e após as menstruações, que é principalmente às vezes que altera muito o pH vaginal. Sim. Então, a paciente se queixando desse sintoma, desse odor fétido, nós examinamos, podemos fazer alguns testes no próprio consultório, aplicamos alguns produtos para avaliação e a partir daí também realizamos o tratamento. Esse é o principal tipo de vaginose. Temos também a vaginose citolítica, que é também por alterações de alguns micro-organismos da flora vaginal, principalmente os lactobacilos, que são as células, alguns organismos protetores da flora vaginal. Sim. Esses lactobacilos abaixam muito, então a paciente vive com aquela vaginose, aquele desconforto vaginal. O paciente tem ardência vaginal e não sabe explicar o porquê. Sim. E, infelizmente, durante o exame físico, nós examinamos e não vemos nada. Então, não vemos corrimento, não vemos inflamação. Pelos sintomas da paciente e a partir da coleta do exame, no Papa Nicolau propriamente dito, Sim. nós detectamos uma redução dos lactobacilos e a partir daí que realizamos o tratamento. Sim. No Papa Nicolau, né, no exame de citologia, a gente vê flora citolítica. Isso. E na flora citolítica quer dizer que está estourando as células ali, está uma inflamação
devido à falta de bacilo de Duderlein, que controla o São pH. os protetores, exatamente. Então, você percebeu que, de novo, falou sobre equilíbrio e pH? Sim. Equilíbrio e pH, a gente tem que estar a vida sempre em equilíbrio, cuidando da nossa saúde. E é isso. Nós vamos para um leve break rapidinho e já voltamos para o bloco 2, com a doutora Isabela Rossi. E voltamos com o Saúde e Bem-Estar com Marcelo Menino, doutora Isabela Rossi, ginecologista, tem o exame de colposcópico lá, que analisa a sua saúde íntima. E nós vamos falar agora sobre, às vezes, infecção de repetição de urina. Existe algum conselho, quem tem infecção de repetição, que talvez nas relações a doutora poderia ajudar as pessoas que passam por isso? Infecção do trato urinário de repetição é uma das queixas mais comuns no consultório ginecológico. Acredito que também em consultório de urologia, no caso também dos homens e até das mulheres. Então, um conselho, antes de realizar uma investigação mais aprofundada, é sempre antes e depois das relações sexuais, urinar. Sempre. Antes e depois. Manter a bexiga vazia. É Esse mesmo? é o principal É conselho. uma dica? Uma dica. Porque acaba limpando o trato, por quê? O que acontece Na com a verdade, saúde? quando a bexiga fica muito cheia, acaba gerando, durante a relação sexual, o impacto, e essa estase urinária faz com que as bactérias, inclusive da flora vaginal, fazem a ascensão até a bexiga. Isso acaba proliferando, gerando ainda mais proliferação bacteriana. E aquela estase urinária, que a gente fala, que a urina parada, Sim. com essas bactérias, acaba gerando a infecção urinária. Então, a paciente possui infecções urinárias, muitas vezes sem causa específica, muitas vezes os hábitos de higiene durante as relações sexuais é que estão comprometendo. Tá. E o cuidado íntimo para prevenir infecções urinárias, existe alguma forma de higienização que a mulher deve respeitar? Uma sequência, alguma coisa anatômica que é importante para quem talvez nunca teve essa orientação? Sim. Normalmente o que orientamos é sempre a limpeza, da higiene, né, após urinar, mas principalmente após evacuar. Então sempre de frente para trás, nunca Sempre de trás para frente. É um sentido para não ter contaminação. Para não haver contaminação intestinal. Certo, muito legal. Voltando a um pouquinho sobre os sintomas de vaginoses e vaginites. Existem outras bactérias do trato vaginal que também precisam ter uma atenção e podem dar esses sintomas que não são clamídia, nem HPV, nem Neisseria, e podem causar algumas outras infecções que talvez não são tão conhecidas? Os principais são a candidíase e a vaginose bacteriana, mas sempre pensar em tricomonas, né, que é a tricomoníase, que é causada por um protozoário, que é o tricomonas, e infelizmente é uma doença sexualmente transmissível. Esta sim pode ser sim transmitida via sexual. O tratamento nós realizamos com antibiótico, mas é necessário também o tratamento do parceiro. E o mais importante, esse tipo de infecção pode gerar uma ascensão desse protozoário para o útero, para os ovários, para as trompas uterinas. Então lá para dentro. Então se a paciente não realiza o tratamento no momento adequado e da maneira correta, pode ter essa ascensão da bactéria, do protozoário, e gerar o que a gente chama de doença inflamatória pélvica, que pode comprometer as trompas, os ovários. O paciente pode gerar até um abscesso nessas regiões e até mesmo ter que fazer cirurgia. Tem muitos casos em que o paciente perde a trompa, perde o ovário por conta de formação de abscesso, infecções crônicas. Tricomonas. Tricomonas. Existe também outras duas bactérias, ureaplasma e micoplasma. Isso. Esses ureaplasma e micoplasma, qual é o significado clínico deles e como a mulher deve olhar para isso? É patológico, não é? Trata, não trata? São micro-organismos, bactérias também sexualmente transmissíveis. O paciente não tem sintomas. Então, normalmente detectamos pelo exame de pesquisa das DSTs, que são as doenças sexualmente transmissíveis. Antigamente, quando não se fazia esse exame, o paciente não tinha o diagnóstico, não realizava o tratamento. Hoje, com o avanço da tecnologia, nós já detectamos, junto com a clamídia, com a gonorreia, o micoplasma e o ureaplasma. Então, obrigatoriamente, temos que tratar e tratamos também o parceiro. Certo, muito interessante. Quais são os principais exames que a gente deve, além da citologia e meio líquido, e está tendo um corrimento? Quais são os exames laboratoriais que geralmente a doutora pede? Então, vamos supor assim, o paciente está com sintoma, aí colheu-se o Papa Nicolau.
Aí, quais outros exames que a gente pode pedir também, né, que analisa toda a saúde íntima da mulher? Como eu havia dito, a citologia em meio líquido, nós Tá. acabamos detectando também a pesquisa das doenças sexualmente transmissíveis. Tá. Então, por esse painel de TSTs que nós chamamos, nós já realizamos uma pesquisa mais abrangente. De exame laboratorial, concomitantemente a essas doenças sexualmente transmissíveis, podemos pedir a pesquisa de sífilis, de HIV, hepatites B e C. São as principais que nós coletamos de exame laboratorial, exame de sangue. Perfeito. Às vezes a mulher também queixa de dor abdominal. E existe uma bactéria famosinha que é o Staphylococcus aureus. Como que a gente faz para diagnosticar quando a pessoa tem dor pélvica e às vezes a gente tem uma bactéria lá? O que a gente deve pedir e investigar também? Staphylococcus aureus é uma bactéria que nós temos na pele. Então, normalmente, infecções de pele sempre vai ser por Staphylococcus aureus. Então, é uma bactéria mais fácil de tratar. Se, por exemplo, o paciente faz um exame de urina, uma urocultura, ou uma pesquisa de DSTs, e vem a presença de Staphylococcus aureus, não precisamos tratar. Não precisamos tratar, apenas acompanhar. Tá. Então, faz parte ali da própria imunidade da Isso. mulher, ela vai. Exatamente. Realmente a mulher sofre mais que o homem, não sofre? Bastante. Bastante. Meu Deus do céu. Porque realmente é todo um cuidado ali, não só isso, ali é um local sagrado, né? Vai gerar uma nova vida, um filho, uma filha. Ali tem toda uma microbiota que tem que estar em equilíbrio. Você falou várias vezes, desequilíbrio pH. Desequilíbrio pH dá problema, né? Multiplica bactérias que estão ali em equilíbrio e tal. Qual é o pH correto da vagina e quais são os cuidados que a mulher tem que ter no seu dia a dia para manter esse pH correto para não aparecer as cândidas e as gardinerelas da vida? O pH vaginal normal é um pH ácido, então um pH em torno de 4. Pacientes que possuem candidíase têm alterações do pH para menos, pacientes que possuem vaginose têm alterações do pH para mais. Então, esse desequilíbrio pode gerar diversas alterações na flora vaginal. Então, alguns cuidados que nós temos que ter são principalmente da higiene íntima, que eu sempre digo, os famosos sabonetes íntimos. Sim. Eles são bons para a lavagem da vulva, a região externa. A região interna nunca deve ser lavada. Nunca deve ser lavada. Duchas vaginais são totalmente proibidas, não recomendadas pelos ginecologistas, porque elas sim vão alterar muito a flora vaginal. Então, se for para usar sabonete íntimo, usar só na região externa. Então, às vezes, a própria paciente, por excesso de limpeza, pode estar ela desequilibrando o pH Isso. e causando nela mesmo por exagero. Isso. Tá certo. Então, o pH é vital para que haja o equilíbrio disso. Isso. E, continuando o nosso papo, quando a gente fala da saúde vaginal, saúde íntima, o paciente só, quando vai no seu consultório, ele é analisado só essa parte de colposcopia, só a parte íntima, ou você analisa mais dados do paciente? Hoje já se sabe que o ginecologista é o médico da mulher, como um todo. Então, muitas vezes elas chegam no consultório achando que vão coletar o Papa Nicolau, vão ser examinadas as mamas e liberadas. Mas não, a gente faz uma investigação completa. Perguntamos do sono, da alimentação, se pratica alguma atividade física, a ingesta hídrica, como que está, né, em relação às menstruações, uso de métodos contraceptivos, históricos de doenças, uso de medicamentos, uso de suplementos, se tem algum vício, se já fez alguma cirurgia. Conhecemos a paciente como um todo, principalmente a parte urinária também, parte intestinal. E a partir daí chegamos até alguns diagnósticos da parte ginecológica, de acordo com alguns antecedentes, e podemos fazer um tratamento completo. O paciente acaba tendo um médico que vai avaliar toda a sua saúde. Então, o ginecologista é muito importante, a consulta ginecológica é muito importante para avaliar toda essa questão e o paciente não ficar desamparado em nenhum quesito. Sim. E uma dúvida agora, por que tem mulheres que têm muita cólica e dor e tem outras que não têm dor? O que acontece com esse organismo dessa pessoa? É característica de cada um? E como que a gente pode, como ginecologista, né, a doutora, tratar esses pacientes? Porque às vezes tem pessoas que sofrem por semana inteira com dor, encurvado de dor. Cólica menstrual é um fato que pode acontecer para determinadas mulheres. Tem pacientes que não têm nenhum tipo de cólica, tem pacientes que têm cólicas mais leves,
As cólicas que nós chamamos de incapacitantes, que a paciente não consegue trabalhar, não consegue realizar as atividades diárias, não são normais. Então esse é o primeiro ponto que eu sempre falo. Cólica menstrual incapacitante não é normal. É necessária uma investigação. Normalmente, a maioria dos casos, nós vemos que é um paciente que pode ter algum problema de saúde, normalmente miomatose uterina, adenomiose, mas hoje a principal causa de cólica menstrual forte, incapacitante, é a endometriose, uma doença muito ainda subdiagnosticada, por necessidade de alguns exames mais completos e, com isso, um tratamento mais demorado. Então, o paciente às vezes sofre por anos sem ter o diagnóstico, achando que está tudo bem, está tudo normal, e não está. E a endometriose, ela é o quê? O nosso útero é composto por algumas camadas. A camada interna é o endométrio, que é o que descama e faz com que a gente menstrue. Quando esses focos, esse endométrio, forma focos fora do útero, principalmente na camada externa do útero, ou até mesmo na bexiga, no intestino, nos ovários, é o que chamamos de endometriose. A causa ainda são várias, não sabemos a causa específica, imunológica, alguns casos de menstruação retrógrada, isso ainda está muito em estudo. Mas é quando formam focos de endométrio, da camada interna do útero, fora do útero. Então, a paciente tem alguns sintomas clássicos, como dor pélvica crônica. Então, durante a menstruação, a paciente tem muita dor, mas principalmente fora do período menstrual. É uma dor que o paciente se incomoda, é incapacitante. Também uma queixa muito comum, dor na relação sexual, também muito comum. E, infelizmente, muitas pacientes descobrem endometriose quando tem infertilidade. O paciente há mais de um ano tentando engravidar e não consegue, quando vai fazer o rastreio, a investigação, descobre endometriose. Endometriose. Então, pequenos focos que aparecem fora do útero. E aí ficam lá colando, grudando, inflamando. Expandindo, inflamando, inflamando e a paciente tem dor. Por isso que é uma doença inflamatória. Meus amigos, outubro, agora é hora de cuidar da sua saúde íntima. Você que é mulher, fica esse episódio de incentivo para você. Se você tem alguma doença que precisa ser investigada, saiba que existe colposcópico. Tem profissionais como a Isabela Rossi aqui em Jundiaí. Nós estamos deixando o contato. E se você precisar, não esqueça que a prevenção é o melhor caminho, né, doutora? Isso mesmo. Então, cuide da sua saúde, pois a prevenção vai te ajudar a evitar o câncer de colo uterino. Um beijo para vocês. Obrigado, doutora Isabela Rossi, e até a próxima semana.